Olá pessoas, espero que estejam todos bem. Seguindo aqui com as nossas aulas remotas, através de vídeos no Siga, a gente vai continuar falando da história do Brasil. Após falar da independência do Brasil e do primeiro reinado, a gente vai falar sobre o período imediatamente posterior, que é o período regencial, que foi de 1831 a 1840. O período regencial é o período após a abdicação de Dom Pedro I, mas que seu filho, Dom Pedro de Alcântara, que será coroado Dom Pedro II, ainda não tem idade para assumir o trono. Em 1831, quando Dom Pedro I abdica ao trono, Dom Pedro de Alcântara, que era o herdeiro, tinha de 5 para 6 anos de idade, né? Uma criança não teria condições de governar o Brasil. E sim, esta imagem que vocês estão vendo é Dom Pedro II, à época da renúncia, da abdicação de Dom Pedro I, ali com seu tamborzinho, seu brinquedo de criança, que tem o símbolo, tem o brasão imperial do Brasil. Então, esse período é o período entre o governo de Dom Pedro I e o governo de Dom Pedro II. Tem esse nome de período regencial porque o Brasil é governado por regentes, que são políticos que governam em nome do imperador, enquanto o imperador não pode assumir o governo. E é um período curto da história do Brasil, apenas 9 anos, mas é um período em que acontece muita coisa. E é um período marcado basicamente por instabilidade. A palavra-chave desse período é instabilidade, instabilidade política, sobretudo. E a gente vai conversar sobre este período. E é neste período que acontece a famosa, celebrada, idolatrada aqui no Rio Grande do Sul, Revolução Farroupilha. A gente vai falar brevemente sobre ela. As outras revoltas do período, que são várias, cada uma vai ter direito a um slide, a Farroupilha vai ter direito a 2, para não deixar vocês chateados. Talvez 3. Vamos lá. Dom Pedro I abdicou ao trono, e agora? Então a gente terminou o vídeo passado falando que Dom Pedro I volta para Portugal. Ele abdica ao trono, volta para Portugal, luta com seu irmão, que havia usurpado o trono, retoma o trono, é coroado Dom Pedro IV, rei de Portugal, abdica ao trono em Portugal, passa o trono para sua filha, que foi coroada Dona Maria II, e morre, acredito, provavelmente de tuberculose, morre de uma doença respiratória, ainda jovem, com 34 anos, mas consegue, cumprir o seu desejo, que era que o trono de Portugal fosse herdado por sua filha e não por seu irmão. Mas quando Dom Pedro I renuncia, quando ele abdica do trono em favor de Dom Pedro de Alcântara, que era o herdeiro do trono no Brasil, Dona Maria II era herdeira do trono de Portugal. Dom Pedro de Alcântara era herdeiro do trono do Brasil. Dom Pedro, como eu já disse, tinha ali de 5 para 6 anos de idade. E aí o Brasil passou a ser governado por regentes. Esses regentes são políticos que governam o Brasil no lugar de Dom Pedro até que ele alcance a maioridade, até que ele completasse 18 anos, que era a idade prevista na Constituição brasileira, para que ele pudesse governar. E esses governantes, esses regentes, esses políticos, eles foram muito influenciados pelas ideias liberais. Então eles também recebem a influência das ideias da Revolução Francesa, das ideias difundidas pelo Napoleão, das ideias liberais que estão influenciando as revoluções que estão acontecendo na Europa nesse período. Em 1831 já teve uma segunda revolução na França, que foi a Revolução de 1830, influenciada por ideias liberais contra o absolutismo. Outros países da Europa estão passando nesse período, como a gente falou, entre 1815 e 1850, por revoluções liberais que estão acabando com as monarquias absolutistas, que estão transformando os países em monarquias constitucionais ou em repúblicas. Portugal, em 1820, já tinha passado por uma revolução burguesa, uma revolução liberal, que foi a Revolução do Porto, que teve influência direta na independência do Brasil, e os políticos brasileiros eram fortemente influenciados por essas ideias liberais. Então, o período regencial é muito marcado, é muito influenciado justamente por essas ideias liberais, cada vez mais fortes na Europa, que são fortes na América, nos demais países que acabaram de conquistar suas independências, nos Estados Unidos, que é provavelmente o país com maior influência das ideias liberais. Os Estados Unidos são até hoje um país liberal por excelência. Então o Brasil também é influenciado por essas ideias liberais. Esse governo regencial ele vai adotar uma série de medidas que vão na contramão do que queria Dom Pedro I. Dom Pedro I queria
centralizar muito o poder, ele queria concentrar muito o poder nas mãos dele, até por conta disso a criação do poder moderador que a gente viu no vídeo passado. E esse poder centralizado e autoritário ele vai contra as ideias de um governo liberal. Então os liberais começaram, né, durante o período regencial, começaram a adotar medidas que iam um pouco na contramão do que pensava Dom Pedro I. Então eles tentam um pouco descentralizar o poder, né, diminuir a concentração do poder nas mãos do poder executivo, que agora está sendo ocupado por regentes e não por um imperador, né, e tentam dar maior autonomia às províncias e às câmaras municipais. Entre essas medidas, a gente tem a criação da Guarda Nacional. A Guarda Nacional é uma coisa muito importante na história do Brasil e ela vai ter uma influência muito forte na constituição das elites políticas por todo o Brasil. Mesmo após, né, o fim da Guarda Nacional, que é a característica aí do período imperial brasileiro, mesmo após os herdeiros da Guarda Nacional vão ter uma influência na política brasileira. O que é a Guarda Nacional? A Guarda Nacional seria uma espécie de exército civil. É meio contraditória essa expressão, mas eu vou tentar explicar. O exército é formado por militares, é meio que a parte na sociedade. Isso funciona mais ou menos assim até hoje na maior parte dos países do mundo. O exército é um grupo separado, né? Os militares eles têm uma legislação específica, eles têm um sistema judiciário específico, que são os tribunais militares, eles têm um plano de carreira específico, um sistema de aposentadoria específico. Então os militares eles são diferentes na sociedade, que são dedicados à proteção da nação, a defender o país de ameaças estrangeiras, defender as fronteiras, acabam sendo um grupo à parte, voltado para isso. A Guarda Nacional seria uma espécie de exército, só que não composta por militares, composta por civis. Os batalhões da Guarda Nacional eram comandados não por generais militares, não por militares de carreira, mas por grandes fazendeiros. E esses grandes fazendeiros recebiam a patente de coronel da Guarda Nacional. Então eram pessoas muito ricas, muito influentes em suas cidades, em suas regiões, e que recebiam essa patente de coronel. E esses coronéis, eles recrutavam civis para fazer parte da Guarda Nacional. E eles podiam recrutar homens de entre 21 e 60 anos de idade. A função da Guarda Nacional era lutar, combater as revoltas internas. Então, o exército cuidaria das questões externas, das fronteiras e das ameaças estrangeiras, e a Guarda Nacional cuidaria de questões internas. Os fazendeiros, né, eles fazem parte da elite econômica do Brasil, da elite social e grande parte da elite política também, né? Em muitos lugares do Brasil, nas áreas em que a agricultura é mais forte, esses grandes fazendeiros eles também têm uma autoridade política. Como a gente estudou no período colonial, a sociedade brasileira ela se forma tendo como modelo justamente a família patriarcal, o modelo patriarcal, em que o senhor de engenho, o grande fazendeiro, vai ter uma influência sobre não só sobre sua família, mas sobre toda a sociedade em torno dele. E esse modelo é perpetuado durante todo o período colonial, avança no Brasil imperial, e ele, de certa forma, é confirmado quando você dá esse título de coronel aos grandes fazendeiros. Então, eles já tinham um poder social ali, um poder econômico, passam a ter também um poder político e agora um poder militar, porque eles têm essa guarda nacional. São coronéis da Guarda Nacional. Esse aí é o uniforme que vocês estão vendo da Guarda Nacional. Então, assim, é como se fosse um exército para lutar contra as revoltas internas. Mas não são militares, são civis, são pessoas comuns que são convocadas, que são chamadas a formar esses batalhões e lutar contra revoltas. Não é um exército permanente, né? São civis que formam a Guarda Nacional, que tem outros trabalhos, que tem outras profissões, mas que formam essas guardas. Percebam que a criação da Guarda Nacional vai dar muito poder a esses grandes fazendeiros. Você já deve ter ouvido falar da figura do coronel, né? Quando a gente fala dos políticos, das pessoas que influenciam na política em regiões mais afastadas, esses grandes fazendeiros ficam conhecidos como coronéis por conta da herança da Guarda Nacional. Mesmo depois que a Guarda Nacional deixa de existir,
esses grandes fazendeiros com influência política, com influência local, continuam sendo conhecidos como coronéis. E eles vão ser fundamentais na política brasileira, no período regencial, no Segundo Império e durante boa parte da República Brasileira. Há quem diga que em algumas regiões do Brasil ainda existe um certo coronelismo, que é essa política baseada em cima da figura dos coronéis. Okay? Mas isso é uma discussão que a gente vai ter mais adiante. Mas a Guarda Nacional é criada nesse período regencial com o objetivo de conter as revoltas internas. A gente viu que teve bastante revoltas já no período colonial, teve revoltas no primeiro reinado, e o período regencial vai ser um período de muitas revoltas. A gente vai entender o porquê daqui a pouco, e a gente vai falar de algumas delas daqui a pouco. Outra medida adotada pelo governo regencial é a ampliação do poder do juiz de paz dos municípios. O juiz de paz é aquele responsável por celebrar alguns contratos. A gente ainda não tem no Brasil nesse período casamento civil. Hoje em dia o juiz de paz é o que faz o casamento civil, tal. Nessa época ainda não tem, mas o juiz de paz ele é responsável por algumas questões um pouco mais simples da lei. E ao aumentar o poder do juiz de paz nos municípios, você descentraliza o poder judiciário. Né? Quando os juízes de paz de cada município passam a atender a algumas questões um pouco mais complexas, você tenta tornar mais eficiente a justiça no Brasil. Então esses juízes, a princípio, eles apenas julgavam, né? As polícias, enfim, denunciavam, faziam as investigações e os juízes apenas faziam os julgamentos. Agora esses juízes podiam determinar a prisão de suspeitos, né, o que seria o que a gente chamaria hoje de prisão preventiva, mas o juiz pode acusar alguém. Né, esses juízes de paz, no período regencial, eles podiam fazer as acusações. Então eles não apenas julgavam, eles também poderiam acusar e mandar prender suspeitos. E a escolha desses juízes em cada município, esses juízes municipais, era feita pelas elites locais, pelos políticos locais. E quem influenciava, basicamente, eram os grandes fazendeiros, que já tinham o título de coronel. Então, esses coronéis acabavam também controlando a justiça nas cidades e nas vilas. Por isso, o poder que eles passaram a ter. Então, esses coronéis meio que estavam acima da lei em alguns lugares, né? Como era ele que influenciava a escolha do juiz, o juiz era meio que um padrinho, era meio que um afilhado, né? O coronel era uma espécie de padrinho do juiz. Então o juiz nunca ia julgar ou mandar investigar o coronel. Então isso fazia com que esses coronéis, que já tinham um grande poder econômico e uma grande influência social, passem a ter também a justiça a seu favor. Com a Guarda Nacional vão ter uma espécie de poder militar a seu favor. Então as elites locais, as famílias importantes de cada região do Brasil vão ter cada vez mais poder nesse contexto. E aqui a gente vai vendo o início da formação da estrutura política do Brasil. Conforme a gente, na próxima aula, a gente vai falar do Segundo Império, vocês vão ver que essa estrutura que está se formando no Segundo Império vai se consolidar, e para o bem ou para o mal, a estrutura política, o jeito de se fazer política no Brasil do Segundo Império se mantém até os dias de hoje. Isso são cenas dos próximos episódios. Governo regencial também criou as assembleias provinciais. O que são as assembleias provinciais? As províncias, como eu já expliquei em outro momento, equivalem aos estados hoje em dia. Né? Os estados do Brasil atuais, quando o Brasil virou república, passaram a ser chamados de estados. Na época do Brasil Imperial eram províncias. Foram criadas as assembleias de províncias, as assembleias provinciais. Então cada província passou a ter uma assembleia, que hoje é a assembleia legislativa de cada estado. Então, cada província, tendo uma assembleia legislativa própria, podia criar as próprias leis e os próprios impostos. Como é hoje no Brasil. Hoje no Brasil, os estados podem ter leis próprias e impostos próprios. Isso é uma característica da República Federativa, que é o modelo de república que o Brasil adotou. Inclusive, os estados podem ter constituições próprias, né? O estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, tem uma constituição que é diferente da Constituição brasileira, não pode se sobrepor nem contradizer a Constituição Nacional, mas tem uma Constituição própria. Então, cada estado pode criar suas leis. Então, o governo regencial, ao permitir que cada província pudesse criar suas próprias leis, ter deputados provinciais, que hoje equivaleria ao que hoje são os deputados estaduais, isso permitia com que cada um tivesse leis próprias.
desde que, obviamente, essas leis estaduais elas não podem contradizer ou anular as leis nacionais. Mas você pode ter algumas leis próprias, alguns impostos próprios. Isso aumenta a autonomia das províncias. Então, de novo, você aumenta a autonomia, você diminui a centralização do poder, que era algo que Dom Pedro I queria, centralizar o poder, mas as elites que primeiro colocaram Dom Pedro lá e depois tiraram apoio a Dom Pedro, quando perceberam que ele estava centralizado demais, era algo que as elites não queriam. Então, as elites queriam maior autonomia. Para as províncias mais ricas, como por exemplo a província de São Paulo, que estava enriquecendo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, algumas províncias do Nordeste, era ótimo descentralizar. Para outras províncias mais pobres, mais ao norte do Brasil, por exemplo, não era tão vantajoso descentralizar. Então, é um debate que a gente vai ter já no período regencial e que no segundo reinado vai ser muito mais forte sobre a centralização ou descentralização do poder. Então, cada província com essas assembleias próprias, essas assembleias provinciais, podia criar as próprias leis, os próprios impostos, podia definir como seria a sua própria educação, né, seu sistema de educação, podia criar leis sobre religião, proibir determinadas práticas religiosas ou autorizar determinadas práticas religiosas, sendo que, segundo a Constituição do Brasil, o catolicismo era a religião oficial. Porém, outras religiões eram permitidas, desde que não fossem feitas de forma pública, mas eram permitidas. Nesse quesito, as assembleias estaduais não poderiam permitir religiões públicas, né, manifestações públicas de outras religiões que não a religião católica, porque isso era proibido nacionalmente. Mas elas podiam, por exemplo, proibir determinadas práticas religiosas que achassem inadequadas. Então, as províncias passaram a ter maior autonomia. Então a gente tem, como a gente percebe, como eu acabei de falar, todas essas medidas têm o efeito, o objetivo de aumentar a descentralização do poder, de diminuir o poder central. Então a ideia era fortalecer os poderes locais, diminuir a influência do poder central em cada região. O poder central ser algo mais geral, cuidar de coisas mais nacionais. As coisas mais do dia a dia, mais específicas de cada província, seriam cuidadas por cada província. Só que o efeito dessa medida de descentralização, o efeito, digamos, o pró é tornar a administração mais eficiente. Quando você tem um administrador local preocupado só com aquela região e ele podendo tomar decisões sem pedir autorização do governo central, as decisões são mais rápidas. Isso acontece de forma mais eficiente. Porém, as disputas locais se intensificaram. Porque quando você tem um governo nacional mandando em todo mundo, nem todo mundo vai ter condições de brigar com o imperador. O imperador é uma figura com bastante poder e que não vai ser tão facilmente contestada. A partir do momento que você descentraliza, em cada província você tinha disputas. Em cada município, em cada cidade você tinha disputas. Às vezes numa região você tem 2 coronéis muito poderosos, um quer uma coisa, outro quer outra. Como que eles vão resolver isso? Na maioria das vezes, na guerra. Um coronel recruta seus soldados da Guarda Nacional, outro coronel recruta seus soldados da Guarda Nacional, um briga com o outro. E, de forma violenta, definem quem vai controlar a política na sua cidade, na sua região. Então isso acontecia. Então as rivalidades locais se acirraram na medida em que o poder local se fortaleceu. A gente vai ver que essas disputas locais também vão fazer parte da tradição política do Brasil. Essas disputas violentas, literalmente guerras de um coronel contra outro para ver quem vai mandar naquele lugar. Então vocês estão vendo que democracia não é exatamente o modelo que define o poder político do Brasil nesse momento. Por mais que a Constituição seja teoricamente democrática, tem eleições e tudo mais, na prática ganha quem tem mais poder, não é quem tem mais apoio dos eleitores. Mas, enfim, a gente ainda está falando desse início, né, da trajetória política do Brasil independente. Muitos historiadores falam que esse período regencial seria a primeira experiência republicana do Brasil. Por quê? Esses regentes não eram escolhidos aleatoriamente, não era um sorteio. Não era assim, quero ser regente, vou ser regente. Não. Esses regentes que governavam em nome do imperador não eram escolhidos pelo imperador. Afinal de contas, o imperador tinha 6 anos de idade. Ele não ia escolher quem ia governar no lugar dele. Não tinha como. Então esses regentes eram eleitos. Havia eleições
e essas eleições escolhiam os regentes. Então é mais ou menos como se fosse uma república. Os eleitores votavam e escolhiam quem ia exercer o poder executivo. Então por isso que a gente fala que foi uma experiência republicana, né? Foi vamos ver como que é, como que funciona. Então, inicialmente, a regência era composta por 3 pessoas. Então o poder executivo era exercido por 3 regentes. Você tinha uma, né, que a gente chama de regência trina. Então você tinha eleições, lembrando que era voto censitário, então eram só pessoas com uma determinada renda ou com um determinado valor de propriedades que podiam se candidatar, e para concorrer tinha que ter mais propriedades ainda, ou uma renda maior ainda, então era algo em torno de 10% da população só que podia. Eram só homens que podiam votar e se candidatar, então só cerca de 10% da população que participava da política. 90% dos brasileiros estava completamente fora da política. Então, esses eleitores votavam, escolhiam 3 regentes. O Brasil teve 2 regências trinas. Teve uma primeira regência trina, que teve uma série de problemas, foi substituída por uma segunda regência trina. Depois, também teve uma série de problemas, foram feitas novas eleições, o Brasil passou a ter uma regência una, então foi modificado. Ao invés de ter 3 regentes, passou a ter um único regente. Quando passou a ter um único regente, aí ficou idêntico a uma república, porque você escolhia uma pessoa que ia governar, que ia exercer o poder executivo, igual uma república, que você escolhe um presidente. Então, a parte do período regencial que teve regência una, que foram os últimos anos do período regencial, você tem um governo muito parecido com uma república. Você tem candidatos, entre esses candidatos você elege um, e esse um vai governar, né, exercendo o poder executivo. Então, por isso que a gente fala de experiência republicana. Não era uma república, era um império com um governo regencial. Só que como o regente era escolhido através de eleições com um mandato pré-determinado, isso era muito parecido com a república. Esse período também inicia-se um processo de transformação econômica e política no Brasil, que vai se acentuar no segundo reinado. Quando a gente estudar o segundo reinado, isso vai ficar bem mais claro, mas já começa aí no período regencial. Que transformação é essa? Lembram que eu disse que no período colonial, a região rica do Brasil é o Nordeste. O Sul, o Sudeste são pobres, principalmente São Paulo é muito pobre. O centro do Brasil, região de Minas, Goiás, Mato Grosso, mas principalmente Minas Gerais, tem uma ascensão, né? Tem um crescimento ali no século XVIII. Então isso fortalece o Sudeste. Na época da independência do Brasil, o Sudeste já é mais forte. Mas o Nordeste ainda é uma região muito rica e muito influente, né? Os fazendeiros mais poderosos são os fazendeiros do Nordeste, das fazendas de cana-de-açúcar, das fazendas de algodão. O algodão foi um período que cresceu bastante no final do período colonial. O que acontece no período regencial, muito por causa da administração desastrosa de Dom Pedro I na economia, a administração de Dom Pedro I na economia foi muito ruim, como a gente viu na aula passada. Esses fazendeiros do Nordeste e também do Norte, da região Norte do Brasil, a região Norte do Brasil é a província do Grão-Pará, que teve uma época que ela foi uma colônia separada do resto do Brasil, o Grão-Pará. O Grão-Pará seria hoje mais ou menos os estados da região norte do Brasil, basicamente. O que hoje é a região norte do Brasil, com exceção de um pedaço ou outro, ali, com exceção do Acre, que ainda não fazia parte do Brasil, mas basicamente a região norte do Brasil era a província do Grão-Pará. Então o norte e o nordeste estavam em crise, em decadência. Os fazendeiros estavam empobrecendo, as atividades econômicas do norte e do nordeste estavam em declínio, não estavam gerando mais tanto dinheiro, porque houve uma diminuição das exportações, graças à concorrência que o Brasil sofria de outros países. Você tem o açúcar das Antilhas, que agora são países independentes concorrendo com o Brasil. Você tem o algodão dos Estados Unidos, que agora é um país independente concorrendo com o algodão brasileiro. Você tem o açúcar, a produção de açúcar na Inglaterra, que é o açúcar de beterraba, concorrendo com o açúcar brasileiro. Então o Brasil passa a ter uma grande concorrência dos seus principais produtos, então ele já não exporta tanto. E você também tem, por causa dessa concorrência, uma queda no preço da cana-de-açúcar e do algodão, que com maior oferta, concorrência, o preço no mercado internacional cai. Então eles estão vendendo menos e o lucro é menor. Então os fazendeiros do norte e do nordeste do Brasil estão insatisfeitos.
com a economia, estão perdendo dinheiro. E eles acham que a culpa é do governo central. O governo central não está apoiando. Eles acusavam Dom Pedro I de não apoiá-los, e Dom Pedro I realmente não tinha políticas para apoiar esses fazendeiros, e acusam o período regencial também de falta de apoio. Eles acham que o governo tem que interferir, tem que diminuir impostos, tem que fornecer subsídios, né? Subsídios é ajudar na produção, é dar dinheiro, investir na produção, ajudá-los, né, a produzir mais. Mas o governo central não estava fazendo isso. Esses fazendeiros do Norte e Nordeste estão em declínio e insatisfeitos com o governo central. Já Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais estão enriquecendo. E por que estão enriquecendo? Esse produto a gente vai ver melhor quando estudar o Segundo Reinado e quando estudar o período republicano do Brasil, mas Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais estão começando a plantar e ter muito retorno com o café. O café, que era plantado basicamente na região do Vale do Paraíba, que eu vou mostrar no mapa daqui a pouco, o Vale do Paraíba ele pega, basicamente, é uma região que pega ali uma faixa que é perto do litoral norte de São Paulo. Vale do Paraíba é o Rio Paraíba, não confundir com o estado da Paraíba, né? O Vale do Paraíba é o Vale do Rio Paraíba, que ele corre pelo interior de São Paulo e liga São Paulo com o Rio de Janeiro. Então essa região do Vale do Paraíba começou a ter um crescimento na produção de café, e depois essa produção de café vai mais para o interior de São Paulo, Minas Gerais, chega até o Espírito Santo. Esse produto ganha muito valor, ele está sendo muito vendido no mercado internacional. Porque um dos fatores, e percebam como a história internacional não está desvinculada da história do Brasil. A gente estudou no final do ano passado a Revolução Industrial. Lembro que os trabalhadores da Revolução Industrial na Inglaterra têm que trabalhar 12, 14, 16 horas por dia. Então eles têm que se manter acordados, eles têm que se manter ativos. E um dos estimulantes lícitos, não vamos pensar nas drogas ilícitas, que nessa época ainda também não tinha as drogas que tem hoje, né? Enfim, não tinha energético também, que é lícito, mas enfim. Uma bebida estimulante que ajuda o trabalhador a se manter acordado por mais tempo e com mais energia para trabalhar é o café, é justamente o café. Não por coincidência, o período da Revolução Industrial na Inglaterra, esse período ali do final do século XVIII, início e durante o século XIX, de um modo geral, né, isso cresce ao longo do século XIX, mas já no final do século XVIII você tem isso, a Inglaterra é uma grande importadora de café. A Inglaterra se torna a maior importadora de café do Brasil. Não é coincidência. Isso tem a ver com o aumento do consumo do café na Inglaterra, e o aumento do consumo do café tem a ver com a atividade dos trabalhadores. Então percebam que o processo da Revolução Industrial vai ter essa influência, vai fortalecer um novo produto que é o café. E o Brasil vai se tornar, ao longo do século XIX, o maior produtor de café do mundo, mas nesse período ainda não, ainda está começando, mas está começando com muitos lucros e com resultados muito bons, né, aqui no período regencial. Depois, além da Inglaterra, os Estados Unidos vão ser o grande comprador de café do Brasil. Vai chegar uma época que o Brasil vai vender café para o mundo inteiro, né, porque em vários lugares do mundo você está tendo revolução industrial. Mas isso a gente vai ver quando tiver a segunda revolução industrial que pega o segundo reinado no Brasil. Enfim, a gente vai ver depois essas junções. Mas o café está crescendo no Brasil, está começando a ser plantado com sucesso no período regencial. Com o tempo, esses fazendeiros que estão enriquecendo por causa do café no sudeste do Brasil começam a ficar conhecidos como barões do café. Barão é um título de nobreza. E Dom Pedro I fazia isso, e Dom Pedro II vai fazer isso também. Pessoas influentes na sociedade, pessoas importantes, principalmente na economia, vão receber títulos de nobreza, que na prática não servem para nada. Esses títulos de nobreza no Brasil não serviam para nada. Né? A pessoa que recebeu o título de nobreza no Brasil Imperial não recebia um feudo. Era só uma distinção social. Mais ou menos como a rainha da Inglaterra faz hoje quando concede o título de Sir a alguém. Não quer dizer absolutamente nada. É só uma distinção social, é só um reconhecimento social. E esses grandes fazendeiros de café no sudeste brasileiro vão ser conhecidos como barões do café, porque alguns deles de fato recebem títulos de nobreza, o título de barão, outros recebem outros títulos, outros não recebem título nenhum, mas por enriquecerem como esses nobres do Brasil, que efetivamente não eram nobres, mas enfim, mas tinham esses títulos, como eles enriqueciam, ficaram conhecidos como barões do café. E esses barões do café, por terem um fortalecimento
econômico muito forte, eles vão ter um fortalecimento político no Brasil. A política brasileira era comandada, liderada, basicamente pelos grandes fazendeiros do Nordeste. Quando esses fazendeiros do café do Sudeste começam a enriquecer, eles começam a ter maior influência na política nacional. E eles começam a disputar poder político com esses fazendeiros do Norte e do Nordeste, que eram a antiga elite política. A elite política do Brasil no final do período colonial e no início do período do Brasil independente eram os do Nordeste. Os do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais vão crescer a partir do período regencial e vão se tornar cada vez mais fortes durante o Segundo Império. Até que, quando a gente chegar na proclamação da República, são esses políticos do Sudeste que vão liderar a proclamação da República. Como disse, cenas dos próximos capítulos, aqui a gente está vendo o surgimento dessa elite política do Sudeste, que é, de certa forma, a elite política do Brasil até hoje. Divide poder com outras regiões, mas a política no Sudeste do Brasil ela ainda é muito mais influente do que de outras regiões do Brasil no que diz respeito ao governo central, ok? Tanto que se a gente pegar os últimos presidentes do Brasil, depois do Collor, todos os presidentes do Brasil, o Collor era do Nordeste, de Alagoas. Depois do Collor, todos os outros políticos, por mais que não tenham nascido no Sudeste, ou, assim, todos, ou nasceram no Sudeste, ou fizeram sua carreira política no Sudeste. Fernando Henrique Cardoso era de São Paulo, fez sua carreira política em São Paulo. Lula é nordestino, mas fez toda a sua carreira política em São Paulo. Dilma Rousseff é mineira, nasceu no Sudeste. Fez sua carreira política no Rio Grande do Sul, mas é mineira. Depois dela, o Temer é de São Paulo, fez sua carreira política em São Paulo. E hoje o presidente Jair Bolsonaro é de São Paulo, mas fez sua carreira política no Rio de Janeiro. Então, né, tirando a Dilma, que fez a carreira política no Rio Grande do Sul, depois do Collor, todos fizeram sua carreira política no Sudeste. Então, o Sudeste tem uma centralidade muito importante na política nacional ainda hoje. Isso começa a se formar no período regencial. Estou falando demais desse pedaço aqui. Vamos tentar dar uma acelerada. Mesmo com todas essas situações aqui, todos concordavam. Os políticos do Norte, do Nordeste, do Sul, do Sudeste, do Centro do Brasil concordavam que o liberalismo moderado era uma garantia para a manutenção da ordem social. O que é o liberalismo moderado? O liberalismo moderado é: vamos seguir as ideias liberais, as ideias iluministas, porém sem radicalização, sem fazer igual os jacobinos fizeram. Liberalismo moderado. Todos são iguais perante a lei? Sim, menos os escravos. Então você mantém a escravidão era importante ainda, principalmente para os fazendeiros do Norte e do Nordeste. Os do Sudeste usam trabalho escravo, a maioria, mas principalmente nas lavouras de café, eles já estão começando a perceber que talvez o trabalho assalariado seja melhor. Isso a gente vai ver melhor no segundo reinado. Mas a escravidão ainda é consenso. O Brasil precisa da escravidão. Então todo mundo é igual perante a lei? É. Menos os escravos. O povo tem que ser livre? Tem. Mas pode votar? Não. Então o povo é submisso às classes dominantes. Só quem participa da política são as classes dominantes. Então você tem o liberalismo, não é absolutismo. O poder não está concentrado nas mãos do rei. Mas também não é um poder dividido com todo o povo. É só com uma elite. O que é outra coisa do liberalismo moderado? Existe o direito à propriedade? Existe. Para todo mundo? Não. Só para quem tem muito dinheiro. Então você não vai ter uma política de, por exemplo, reforma agrária. Você não vai distribuir terras para os camponeses pobres. Não. Fazendeiro tem direito à sua terra porque ele comprou, ele pagou por ela. Pobre não vai ter esse direito. E tudo isso com obediência às leis. O liberalismo diz que todo mundo tem que obedecer às leis para o país funcionar. Então todo mundo vai obedecer às leis para o país funcionar. Então isso é o liberalismo moderado. Você sai de um regime absolutista, você tem uma certa democracia, você tem uma certa liberdade, mas não muita para não virar bagunça. Essa é a ideia do liberalismo moderado. O poder continua nas mãos de uma elite. Não é de uma família real, mas é de uma elite econômica. Esse mapinha aí mostra a região do café, né, onde o café começou a ser desenvolvido. Essa é a região do Vale do Paraíba, ali, que pega o litoral norte de São Paulo, ali. Tá ruim de ler, mas ali, São Sebastião é litoral norte de São Paulo. Vale do Paraíba é um pouquinho para cima.
Vale não é no litoral, é seguindo o rio. Vai ali de São Paulo até o Espírito Santo e ele entra um pouco ali para o sul de Minas Gerais também. Então, essa é a região onde o café começou a ser plantado no Brasil. Depois ele vai mais para o oeste do estado de São Paulo, vai mais para o centro de Minas Gerais. No Rio de Janeiro e no Espírito Santo não fica tão forte. Bom, um pedaço do Espírito Santo sim, no Rio de Janeiro nem tanto. Mas a princípio é essa região que está começando a produzir café. E é esse café que vai gerar muita riqueza para o sudeste brasileiro ao longo do final do século XIX, começo do século XX. Mas isso a gente vai estudar melhor depois. Pois bem, estou falando aqui que o poder está concentrado nas mãos de uma elite agrária. No Nordeste, principalmente os senhores de engenho, fazendeiros de cana-de-açúcar. No Sudeste, principalmente os fazendeiros do café. O que acontece? O povo, o povão, a galera, a massa, percebeu que as reformas do período regencial só favoreciam quem tinha dinheiro, só os proprietários de terra e os proprietários de escravos. O povo não apoiava mais Dom Pedro I. Quando Dom Pedro I abdica, o povo comemorou também. O povo achava que Dom Pedro não administrava bem. Só que quando os regentes assumem, eles percebem que os regentes estão atendendo apenas aos interesses da elite. A maior parte do povo continua com os mesmos problemas que tinha desde o período colonial. O povão tinha problema na colônia, tem problema no primeiro reinado, continua tendo problema na regência. E o povão percebeu que, como os políticos não eram o imperador, quem estava governando o Brasil eram políticos eleitos, o povão começa a pressionar esses políticos eleitos. Né? Acontecem pressões, protestos, manifestações, revoltas. Quem que comandava esse grupo político, esses regentes, né? Eles eram escolhidos, esse grupo político que conseguia eleger os regentes eram os liberais moderados, esses que eu expliquei agora há pouco. Você tem ideias liberais, mas sem exagero. Então, ter ideias liberais, mas sem exagero, mantém o poder nas mãos da elite e favorece apenas a elite. Então esses liberais moderados eram basicamente os grandes fazendeiros, era quem controlava a política do Brasil. E o povão começa a ir contra esse grupo. E também havia no Brasil, eram minoria, mas era um grupo significativo, os restauradores. Quem eram os restauradores? Aqueles que queriam que Dom Pedro I voltasse. Antes de Dom Pedro I morrer, muita gente queria que Dom Pedro I voltasse para o Brasil. Quando ele abdicou o trono lá em Portugal para a filha dele, muita gente falou, ó, ele abdicou o trono em Portugal, ele pode voltar para o Brasil. Que tinha gente que achava que precisa ter um imperador. Se não tem imperador, vira bagunça. As pessoas não respeitam, não obedecem outros políticos. Só vão obedecer se tiver imperador. Então queriam a volta do imperador. E também existia um outro grupo, que aí são os liberais exaltados. Se a gente comparar com a Revolução Francesa, por exemplo, os liberais exaltados seriam os jacobinos. Seriam aqueles que pensam mais nas ideias da pequena burguesia. No Brasil não tem exatamente uma burguesia, né? No Brasil você tem grandes fazendeiros, você tem uma classe média, né? Os liberais exaltados seriam ali o equivalente à pequena burguesia da França, que seriam os profissionais liberais, pequenos comerciantes, trabalhadores urbanos, e que tem apoio das camadas, principalmente das camadas urbanas mais pobres, que seriam os equivalentes aos sans-culottes, se a gente comparar com a Revolução Francesa. Então os liberais exaltados eram aqueles que queriam mudanças mais profundas. Então eles queriam modificar a estrutura política, econômica e social do Brasil para favorecer mais pessoas. Não queriam que as mudanças fossem só para favorecer a elite. Queriam mudanças que favorecessem todo mundo. E são esses liberais exaltados, ou pelo menos parte deles, que vão influenciar algumas das revoltas desse período regencial. Que são várias. A gente vai ver que o período regencial está pipocando revolta para todo lado. No Brasil inteiro, de norte a sul do Brasil. Literalmente de norte a sul. Quem eram esses liberais exaltados? Primeiro, a gente tem que entender que esses liberais exaltados tinham pouca representação. A maior parte da representação política do Brasil era feita pelos liberais moderados, que representavam principalmente os grandes fazendeiros. Esses liberais exaltados, em sua maioria, eram profissionais liberais e intelectuais. Profissional liberal, já devo ter explicado isso outras vezes, mas só retomando, profissional liberal é aquele que nesse período presta serviço e não tem exatamente um chefe. Né? Você tem um médico que atende o paciente, que vai na casa do paciente e atende. Você tem um professor que vai até a casa do aluno e dá aula para ele. Você tem um advogado que vai atrás que representa o cliente. O padre é considerado um profissional liberal de certa forma também. O padre está mais entre os intelectuais aqui.
um outro dia eu talvez explique o que seja história intelectual para vocês, mas os padres têm mais a ver com os intelectuais. Então, os profissionais liberais são essas profissões. Hoje em dia, ainda são chamados de profissionais liberais, apesar de que o médico trabalha num hospital, tem um chefe, o advogado muitas vezes trabalha num escritório, tem o chefe, o professor trabalha numa escola, tem um chefe, mas nessa época eram profissionais liberais no sentido de que eles trabalhavam por conta própria. E além desse, você tem os jornalistas estariam no grupo dos intelectuais. Os jornalistas não é exatamente como hoje em dia o jornalista, o repórter que trabalha para um veículo de comunicação. O jornalista geralmente é o dono de um jornal. Ele escreve, publica, imprime e entrega. Então ele tem uma certa liberdade para escrever e para fazer circular suas ideias. Você tem os estudantes, né, muitos que foram estudar na Europa e voltaram. Então, são esses grupos, né, os liberais exaltados, não são a elite, são uma classe média. E muitos desses liberais exaltados não têm participação política, porque por fazerem parte de uma classe média, eles não têm as propriedades e a renda que permite que eles votem dentro do sistema de voto censitário. Um ou outro até consegue, mas são poucos. Então, muitos desses liberais exaltados não têm de fato representação política ou participação política, de exercer cargo, de ser deputado, às vezes nas câmaras municipais, às vezes nas assembleias estaduais, mas para ser um deputado federal, por exemplo, era quase impossível, precisava de uma renda muito alta. O que esses liberais exaltados defendiam? Maior autonomia das províncias. O governo regencial já estava dando maior autonomia para as províncias, mas eles queriam ainda mais. Eles queriam o fim do poder moderador. O poder moderador era um mecanismo que o imperador tinha para exercer um poder quase absoluto. Eles queriam acabar com esse poder moderador. Queriam só a divisão em 3 poderes e 3 poderes iguais. Não queriam que o imperador tivesse mais força do que os outros. E eles queriam maior participação do povo na política, acabar com o voto censitário, ou pelo menos diminuir consideravelmente a renda exigida para ser um eleitor, para ter maior participação das pessoas. Então eles defendiam mudanças mais profundas no sistema político, na sociedade brasileira.